Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente tinha ficado devendo para vocês um dos vídeos daquele projeto Conversa sobre Paleontologia, um vídeo muito interessante que é pouco comentado na internet, essa temática, que é sobre consultoria em paleontologia para obras. Muitos dos fósseis que a gente encontra, eles estão na realidade em escavações de obras, né? Então a gente convidou hoje a paleontóloga Ednaí Nascimento para comentar, lá de Rondônia, para comentar um pouco sobre o trabalho dela numa obra no Rio Madeira. Então vamos ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ednaí Rodrigues do Nascimento, eu sou paleontóloga daqui de Rondônia e hoje eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre paleontologia ao resgate, fósseis e grandes obras, né? Então, trazer um pouco da experiência que eu tive trabalhando em grandes empreendimentos aqui na região, né? E falar um pouquinho sobre essa outra área que o paleontólogo pode exercer, que é trabalhar com a questão de consultoria ambiental nesses grandes empreendimentos. Bom, então, assim, da paleontologia ao resgate, fósseis e grandes obras, eu acho que a gente tem um grande questionamento. Como ocorre um resgate paleontológico em um grande empreendimento? Né? Então, acho que esses são também alguns questionamentos de como que isso deve acontecer, como são os procedimentos, tem algum protocolo, quem que fiscaliza isso? Bom, então vamos lá. Eu acho que antes da gente responder esse questionamento, a gente precisa entender algumas coisas. Entre elas, o termo EIA-RIMA e consultoria ambiental, tá? Então, EIA-RIMA, ela significa o quê? EIA significa Estudo de Impacto Ambiental e RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. O que acontece? Todo estudo feito, todo grande empreendimento, na verdade, ele precisa de um estudo de impacto ambiental. Né? Então, assim, uma grande empresa, ela quer instalar uma grande fábrica aqui em Rondônia, por exemplo. Né? Então, se for um grande empreendimento, ele vai ter que ter o estudo de impacto ambiental. E aí o relatório, ele vai ser o quê? O resultado desse estudo, que vai ser transformado em relatório de impacto ambiental, que é conhecido como RIMA. Então, muitas vezes, a gente pode ouvir essa expressão, foi feito a RIMA desse empreendimento, né? Isso significa que foi feito o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Para que serve isso? Esse material, ele é encaminhado para o IBAMA, né, que é o órgão de fiscalização ambiental no nosso país. Né? Então, esse estudo vai para lá, o IBAMA vai olhar, vai ver se está dentro de todas as questões ambientais, se os estudos eles correspondem ao que se precisa, e aí vai autorizar ou não a implantação do empreendimento. Aí vocês vão perguntar, ok, tá bom, mas onde que entra a paleontologia aí? A paleontologia entra neste momento, onde você vai fazer o estudo de impacto ambiental, e aí você vai perceber se tem material fóssil ou não naquele local. Então, o que acontece? Você vai ter todas as áreas do conhecimento, né, dentro do campo ambiental sendo abordado no EIA, né, no EIA-RIMA. Então, você vai ter pessoas da área da botânica, da zoologia, da ecologia, da paleontologia, da geologia, então, de todas essas áreas fazendo esses estudos, e aí eles vão dizer assim, olha, essa área tem sim material paleontológico, e disso vai constar dentro do relatório, e isso vai subsidiar a criação de um programa que o empreendimento vai ser obrigado a fazer, que a gente chama de programas ambientais. O que acontece, então, na questão da paleontologia? É que esses estudos de impacto ambiental, muitas vezes, eles não eram feitos por paleontólogos, aí não eram feitos, geralmente eram por pessoas da geologia, que não tinha formação na área de paleontologia. Então, muitas vezes, na maior parte desses estudos de EIA, RIMA, não se aparecia a presença de fósseis, ou aparecia quando, de fato, já se tinha alguma coisa muito consolidada naquela região, tá? Por que eu estou falando isso? Mais à frente eu vou explicar para vocês. Aí é onde entra a outra tecnologia que eu falei para vocês, consultoria ambiental.
né? O que seria a consultoria ambiental? A consultoria ambiental vai ser o quê? A pessoa, que aí geralmente é microempreendedor individual, ou a empresa, né? Que aí é uma grande empresa de consultoria, ela vai ser contratada para realizar esses estudos ambientais. Geralmente, eles vão fazer esse estudo preliminar, que é o EIA, RIMA, né? Ou também essa empresa vai fazer a execução do programa ambiental dentro da implantação do empreendimento, ok? Então, assim, a consultoria ambiental, ela é uma área de atuação do paleontólogo, né? Então, hoje, você tem aí uma área muito interessante onde um paleontólogo ele pode atuar. Né? E aí você foge um pouco dentro do campo da universidade e você vai trabalhar numa outra perspectiva, né? Que é desenvolver uma pesquisa, porém ela vai ter um tempo, às vezes curto, para você desenvolver esse trabalho, mas também acaba sendo bastante interessante. Tá? Então, assim, a paleontologia em grandes empreendimentos, ela é um estudo relativamente recente, tá? Ela começou a acontecer há mais ou menos de uns 20 anos para cá, se mais preciso, foi iniciado em 2006, né? Foi iniciado em 2006 aqui no Brasil, com a chegada do PAC, né? Que foi aquele programa de aceleração do crescimento do governo PT, e onde ele começou a implantar no Brasil inúmeros grandes empreendimentos. O que seriam esses grandes empreendimentos? Seriam, por exemplo, usinas hidrelétricas, seriam construção de estradas, implantação de pontes, e tantos outros empreendimentos que, de alguma forma, eles iam impactar a matriz rochosa, né? Então, assim, aí você fala assim, mas esse tipo de empreendimento, ele vem acontecendo aqui no Brasil desde a chegada dos portugueses, né? Há 500 anos atrás já ocorre isso, né? Então, como que a paleontologia começou a ter uma relevância nos seus estudos a partir de 20 anos atrás? Ou melhor, há mais ou menos 15 anos atrás? Bom, é aquilo que eu falei para vocês ali sobre o EIA-RIMA, né? O que acontece? No EIA-RIMA se faziam os estudos, né, de impacto ambiental, muitas vezes não eram especialistas da área, eles faziam um levantamento e aí eles diziam assim, olha, não encontrei fóssil, logo não tem fóssil. E a gente que é da área da paleontologia, a gente sabe que, na verdade, muitas vezes os fósseis eles estão em níveis muito mais profundos que se você não escavar, se você não tiver um revolvimento de sedimento ali, muitas vezes você não vai encontrar esse material, né? Então, assim, isso acabava sendo um erro dentro da própria questão de fiscalização, da implantação desses empreendimentos, né? E muitas vezes passava batido. Acontece que o quê? Com a implantação desses empreendimentos a partir de 2006, você começou a ter um grande impacto na matriz rochosa, né? E aí, o que acontecia? Você tinha um EIA que não apontava a presença de material fossilífero, mas você tinha, por exemplo, um empreendimento que encontrava fóssil, né? E como esses empreendimentos, por lei, eles são obrigados a ter os estudos de arqueologia, muitas vezes quem acabava fazendo isso era o próprio arqueólogo que encontrava e dizia assim, opa, aqui tem material fóssil. E aí o empreendimento ele era obrigado a reportar isso para o IBAMA, e o IBAMA o obrigava a fazer essa criação desse programa, ou pelo menos um estudo, né, básico que tinha que ter sobre paleontologia, né, que é o chamado Projeto Básico Ambiental, que é o que vai subsidiar a criação desses programas, né? Então, assim, a partir de 2006, começou a se aparecer, pelo menos assim, no mesmo ano, pelo menos 3 ou 4 empreendimentos foram obrigados a ter estudos de paleontologia por conta do aparecimento desses fósseis no processo de implantação desses empreendimentos. E aí, o que aconteceu? Na época era o DNPM, hoje é a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão regulamentador disso, que fiscaliza toda a mineração e a parte de paleontologia. E aí, então, o IBAMA, juntamente com, hoje, a Agência Nacional de Mineração, eles começaram a fazer todo esse acompanhamento desses empreendimentos, né? E o que foi interessante é que
eu trabalhei no empreendimento aqui em Rondônia, que começou em 2008, e esse empreendimento, ele aconteceu a mesma coisa, isso, no estudo de impacto ambiental não tinha sido encontrado material fóssil. E aí, com o trabalho de arqueologia, começou a aparecer material fóssil. E aí foi quando a equipe, né? Então eu fazia parte da equipe de arqueologia e a gente acabou reportando a empresa no qual fazia parte, ela se sentiu obrigada, claro, por uma questão ética, né? Reportando o próprio DNPM na época, e isso fez com que o DNPM, né, chamasse o IBAMA e houvesse então um alinhamento diante disso. E a partir daí, então, todos os empreendimentos implantados, eles passaram a ser obrigatoriamente ter o programa de paleontologia. E aí eu vou explicar para vocês como que hoje isso tem funcionado, tá bom? Olha só. Então, eu trabalhei aqui em Porto Velho no Programa de Preservação do Patrimônio Paleontológico, né, que aí a gente chama UHR Santo Antônio. Ele significa Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, tá? Então, o programa de paleontologia, o programa de preservação do patrimônio paleontológico, UHR Santo Antônio. E o UHR significa Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. Então, foi o quê? Uma usina hidrelétrica que foi implantada aqui no Rio Madeira, né, aqui no estado de Rondônia. Né, não sei se vocês conhecem o Rio Madeira. O Rio Madeira é considerado o quinto maior rio do mundo e que hoje tem no mundo a maior ictiofauna, ou seja, a maior quantidade de peixes registrados no mundo. Né? E isso foi subsidiado a partir desses estudos ambientais que foram feitos para a implantação das usinas, no caso da UHS Santo Antônio e da UHS Geral, ou seja, sim, foram implantadas duas grandes usinas ao mesmo tempo no Rio Madeira. Então, vamos imaginar aí o impacto ambiental que isso causou, né? O que acontece? Aqui a gente tem um mapa, né, do Brasil, e aí lá naquele detalhe, né, em preto é onde corre o Rio Madeira. E esse pedacinho aí, que parece bem pequenininho, né, é onde é hoje o reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Então, a gente tem aqui um detalhe, né, só para vocês verem, parece uma coisa muito pequenininha quando a gente pensa no mapa, mas isso aí são muitos quilômetros. É aproximadamente aí uns 250 quilômetros em linha reta. Se a gente pensar aí na área de influência direta, ou seja, a área de impacto direto e a área de influência direta, a área que acaba também causando impacto, mas de forma indireta, isso passa a ser uma área extremamente grande. E era nessa área que eram feitos, então, os estudos de todos os programas ambientais, e o programa de paleontologia começou também a ser executado aí nessa área, por conta dos achados fósseis que tiveram no ano de 2008. Bom, aqui, então, a gente tem, né, esse amarelo, que seria a área de influência direta, e esse branco seria esse amarelo, a área de influência direta, e esse branco, a área de influência indireta. Teoricamente, essa seria a área que ia ser alagada pelo reservatório, né? Porque a gente está falando de uma construção de uma usina dentro da calha de um rio. Ou seja, esse rio, então, ele extrapolaria os seus limites, né, da época. E aí, então, ele passaria a ser um grande reservatório. Então, isso teria toda uma consequência. O que acontece? Os estudos, eles estavam tanto nessa área de influência direta como de influência indireta. Aqui em Rondônia, tem um detalhe. O material fossilífero, ele é encontrado dentro do rio. Né? Nós temos aqui a nossa fauna, é uma fauna do Pleistoceno, ou seja, seria aquela chamada megafauna, onde tem a preguiça gigante, o mastodonte, o toxodonte. Então, seria uma fauna bem rica e encontrada dentro do Rio Madeira. Ou seja, tinha que, de fato, essa área que ia ser atingida pelo reservatório, ela ia ficar submersa, como hoje está submersa. Então, de fato, ainda mais isso, precisava fazer os estudos de paleontologia e estabelecendo um programa de paleontologia. Ok? Esse programa, ele durou de 2008 até 2012, então foram quase 4 anos de estudos, com uma equipe de paleontólogos, tinha, na verdade, uma equipe de 3 paleontólogos permanentes contratados, né, pela própria empresa de consultoria,
tá? Que prestava serviço para esse empreendimento da UHE Santo Antônio. Então, e aí essa área, né, a matriz fossilífera, ela estava dentro do Rio Madeira. Por quê? Porque os fósseis, eles eram encontrados na mesma camada que o ouro. Ou seja, aqui o Rio Madeira, ele teve uma atividade de mineração muito grande na década de 80, 90, né? E onde se encontrava o ouro, se encontravam os fósseis. Foi aí que os fósseis foram evidenciados aqui na nossa região, ok? Então, esses estudos, eles passaram a ser extremamente importantes, uma vez que esses jazigos fósseis, paleontológicos, melhor assim dizendo, eles iriam ser submersos, né? Então, de fato, precisava fazer. Mesmo que nos estudos feitos preliminarmente, apontava que não havia a presença de fósseis nessa região, o que, na verdade, com os estudos foram evoluindo, podemos encontrar uma quantidade imensa de fósseis aqui no Rio Madeira, dentro dessa região do reservatório da UHE Santo Antônio. Aí eu vou trazer algumas coisas para vocês, porque eu acho que é muito interessante, que foi, inclusive, uma das coisas, quando eu comecei a trabalhar com paleontologia e consultoria, foi a questão o que eu vou fazer, como que eu vou proceder, quais são os passos que eu preciso seguir para fazer um estudo de paleontologia dentro de um empreendimento desse, seja no EIA, seja no PBA, seja dentro do próprio programa ambiental, né? Então, assim, eu coloquei aqui para vocês alguns passos interessantes que é importante da gente saber um pouco antes, porque foi uma das questões que quando eu comecei a trabalhar, porque eu tinha acabado de vir do mestrado, né, e nunca tinha trabalhado com consultoria ambiental, e eu acho que isso é uma das grandes realidades, não só dos paleontólogos, como biólogos, muitas vezes, que não tem essa experiência, porque a gente acaba não aprendendo isso dentro da universidade, né, então a gente vai acabar aprendendo na prática, e muitas vezes isso pode, muitas vezes, influenciar na qualidade do trabalho, dos primeiros trabalhos que a gente vai fazendo. Então, vou trazer algumas dicas interessantes para vocês, que eu acho que podem ajudar vocês, caso vocês tenham interesse de atuar nessa área. A primeira coisa que a gente faz, seja para um estudo de impacto ambiental, seja para um projeto básico ambiental, que é quando a gente vai construir o projeto, que vai transformar ele num programa, primeira coisa, ter em mãos o mapa geológico da região. Então, a gente precisa conhecer a geologia da região, né? Então, e se você não conhece, você pode ir, por exemplo, no Serviço Geológico do Brasil, lá eles têm biblioteca, e eles vão ter todos os mapas daquela região. Tá? E então a gente pode acessar hoje a internet também. Lá tem um banco de dados muito legal de mapas, onde a gente pode também acessar e conhecer toda essa questão, formação geológica daquela região. E aí, a partir, né, da leitura do mapa geológico, a gente vai saber quais são os tipos de rochas que podem ocorrer fósseis. E a gente sabe, né, dentro da paleontologia, que são as rochas sedimentares. Então, a gente vai começar a olhar naquele mapa a presença e a ocorrência de rochas sedimentares, se elas estão presentes dentro daquele local. Né? E aí, claro, as descrições, se tem alguma datação, né? Então, todas essas informações é importante a gente levantar preliminarmente. O outro passo é fazer o levantamento dos estudos paleontológicos na região. Aí a gente pode começar a dizer assim, mas por onde eu posso começar? Bom, primeiro, pelos trabalhos de conclusão de curso, pelas dissertações, pelas teses de doutorado, pelos artigos também publicados, às vezes acabam sendo publicados em revistas regionais, né? E também, uma dica que eu acho muito interessante é a gente dar uma olhada em trabalhos antigos. Então, muitas vezes, foi achado um fóssil há 50, 70, 80 anos naquele local, depois nunca mais ninguém estudou, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba achando que não tem registro fóssil, porque acabou não tendo um paleontólogo naquele local que pudesse fazer esse estudo. Então, acaba dando aquela característica da definição afossilífera, né? E que, na verdade, não é. Então, o que acontece? A gente pode olhar aquele projeto Radam Brasil, que é um projeto que foi feito de levantamento no Brasil todo, dentro dessa questão ambiental, e tem estudos geológicos lá, e dentro desses estudos geológicos foram feitos vários outros estudos, como a questão da paleontologia, então é interessante. Então, se você for estudar em alguma área, tenta ver qual é a folha
do projeto Radam Brasil que está lá, que isso pode também te dar um subsídio. E tentar olhar também esses artigos antigos, trabalhos, revistas, tudo, porque isso acaba sendo importante para a gente fazer um bom levantamento dos estudos paleontológicos naquela região, né? A outra coisa é você ir a campo. Então, é importante, sim, você ir a campo para poder apurar e verificar, né, fazer essa relação do mapa geológico com o que já foi levantado previamente na literatura e saber o que você está vendo coincide com aquilo que está sendo registrado ali. A outra coisa é, quando você chegar nesse local, né, muitas vezes você pode se deparar, opa, aqui no mapa não me aparece que tem fóssil, nos levantamentos paleontológicos que eu fiz também não me aparece que tem fósseis, e aí muitas vezes você se depara com um registro fossilífero naquele local. E aí é o quê? É você pegar um GPS, plotar aquela localidade e fazer o levantamento, a descrição daquele local. E isso vai te subsidiar provavelmente no mapa, onde a gente vai fazer um mapeamento prévio dessas jazidas fossilíferas, ok? Tá? Então, isso seria os passos mais interessantes que a gente pode fazer. A partir disso, você pode, por exemplo, dentro do EIA, produzir o relatório, que você vai ter todos os subsídios, todas as informações interessantes que vão poder ser fornecidas aí para o IBAMA, para a Agência Nacional de Mineração. Tá? Um outro passo também que é importante é o chamado monitoramento paleontológico e educação e paleontologia, né? Que é a questão de você, quando você encontra esse material, o que você deve fazer, né? Então, olha só, muitas vezes você tem aí, por exemplo, um estudo de paleontologia, você fez todos esses passos que eu falei para vocês, mapa geológico, levantamento de estudos paleontológicos da região, aí da campo, e fez um mapeamento, você viu, opa, não encontramos nada de paleontologia. Acontece que a partir de 2008, foi quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui e comunicamos diretamente o DNPM, na época, sobre a ocorrência de fósseis aqui, ele criou mais ou menos um protocolo de como que deve ser esses empreendimentos. E uma das coisas que foi colocada, isso inclusive discutida em congressos, foi a questão do monitoramento paleontológico, que é uma coisa que já acontece há décadas na arqueologia. Na arqueologia, assim, você faz todos esses passos que eu falei para você, você vai lá, pega um mapa, vai em campo, você faz o levantamento dos estudos, e aí você vê, e aí muitas vezes não foi encontrado material arqueológico. O que se faz? Não vai ter o programa de arqueologia? Vai ter o programa de arqueologia, mas tem um programa de monitoramento, ok? Então, esse programa de monitoramento, ele vai, ao longo da implantação daquele empreendimento, em todo lugar que tiver movimento de sedimento, né, ele vai ter um arqueólogo acompanhando. E a partir desses princípios, a Agência Nacional de Mineração, o DNPM, ele começou também a seguir mais ou menos esse mesmo protocolo, que seria o monitoramento paleontológico. Ou seja, acabou se abrindo uma área muito interessante para o paleontólogo. Então, na implantação de qualquer empreendimento hoje, grande, é necessário, sim, ter um acompanhamento de um paleontólogo, tá? E aí, o que seria esse monitoramento paleontológico, né? A gente, dentro disso, fez umas discussões junto com a Sociedade Brasileira de Paleontologia e também a Agência Nacional de Mineração, e a gente criou, mais ou menos, uma ideia do que se precisa, como que você pode fazer esse monitoramento paleontológico. Primeiro, a descrição detalhada das camadas sedimentares, né, em que o fóssil ele foi encontrado, a tomada das cotas de elevação, das coordenadas geográficas em GPS, isso é extremamente importante. Você fazer uma elaboração de um perfil estratigráfico, ou seja, que é você ir lá no afloramento, desenhar ele, saber qual é a textura da rocha, saber a granulometria do sedimento, né? Então, assim, a coloração dele. Então, você colocar tudo isso no seu perfil estratigráfico. Aí, fazer a coleta de sedimento para análise com datação e também com vistas à palinologia, porque também tem essa questão, às vezes a gente não encontra macrofósseis, mas você tem aí microfósseis, e muitas vezes isso acaba sendo perdido porque ele acaba não sendo visível ao olho nu.
Então, fazer essa coleta de sedimento com vias ao estudo de microfósseis e palynologia é extremamente importante. E aí você fazendo a anotação, quando encontrar o fóssil, a anotação do posicionamento do fóssil na rocha, que aí é aqueles princípios da tafonomia, né, que vão ser utilizados. Você faz o registro fotográfico do local e também, no caso, se aquela área for diretamente impactada, a retirada do fóssil do afloramento. Que, no geral, é isso que ocorre, né? Porque quando você está dentro do meio do empreendimento e você começa a fazer esse monitoramento e encontra esse material, é importantíssimo que você possa ter esse tempo para fazer a retirada desse material, tá? Para que a gente possa conseguir ter o melhor registro e também a melhor ocorrência desse material. Tá? Aqui a gente tem uma foto, e aí eu vou trazer algumas coisas interessantes para vocês. É que, assim, o monitoramento arqueológico, por exemplo, ele é uma coisa meio que, quase que um consenso, né? Ele é meio que parecido em todos os lugares, né? Você vai ter, então, um movimento de terra, e você vai ter o arqueólogo lá indo acompanhar e ver, né? Já na paleontologia, muitas vezes, você tem aí um movimento de maquinários, você tem aí que acompanhar de forma assim, com bastante detalhes, e olhar e ver para ver se esse material ocorre, né? Então, uma das coisas interessantes do monitoramento é você também conversar com as pessoas que estão fazendo esse trabalho, que é onde a gente falou ali da educação em paleontologia, que é essa questão de você fazer esse acompanhamento junto com os próprios funcionários da obra, para que eles também possam reconhecer e também ser esse canal de indicar, falando, calma aí, eu vi um fóssil, vamos lá, e muitas vezes parar a obra por conta disso, né? Porque isso é previsto em lei, então a gente tem que ter esse tempo para esse resgate, para fazer toda essa coleta desse material aqui. Aqui, então, a gente tem um paleontólogo que trabalhou na UHS Santo Antônio comigo, e ele estava fazendo um monitoramento em campo, né? E a gente fazendo toda essa questão de observação dessa matriz rochosa que estava sendo movimentada, tá? E aí, nesse monitoramento, a gente encontrou material fóssil, né? O que aconteceu? Era o rio onde ele passava, ele foi barrado e ele foi secado, né? Então, ficou no fundo do rio todo o sedimento que lá estava. E aí, então, o empreendimento ele ia ser implantado exatamente neste ponto. E aí foi quando as máquinas entraram e começaram a fazer toda essa movimentação de sedimento, e é onde a gente começou a fazer o monitoramento. E bem nesse local, a gente encontrou o que a gente chamou de o primeiro sítio paleobotânico da Amazônia. Isso foi em 2010, entre 2009 e 2010, após 6 meses de monitoramento seguido, a gente encontrou esse material. E aí, assim, era uma área extremamente grande, era uma área de aproximadamente, assim, 1 quilômetro e 1.000 metros quadrados, né, onde ocorria fósseis, numa camadas que chegavam aí aproximadamente 7, 8 metros, né? Mas aí, o que acontece? Aí tem uma outra questão que também é importante que o paleontólogo ele esteja atento, que é o tempo para você fazer esse trabalho. Porque o empreendedor, o que ele quer? Ele quer continuar a obra, porque quanto mais tempo ele ficar parado, menos mais ele vai perder, né? Quer dizer, ele tem que correr com a obra para que ele consiga fazer para que ele consiga finalizar e assim começar a gerar dinheiro, por exemplo, né? E nós da paleontologia, né, nós estamos lá para dizer, não, calma aí, você precisa parar, porque é previsto na legislação. Aqui a gente está trabalhando com patrimônio cultural, né, que é previsto, no caso, na Constituição Federal, né, onde a gente tem que parar esse empreendimento e fazer isso. E aí é onde entra o papel do paleontólogo com a negociação com o empreendedor. Ele entender a extensão desse sítio e aí ele conseguir, em cima disso, fazer todo esse processo de resgate.
Por incrível que pareça, eles deram para a gente um fim de semana para a gente fazer esse resgate. Claro que a gente foi negociando, negociando, e isso acabou durando 5 meses, o resgate. Então, olha só, né? Então, o que, que a gente fazia? A gente resgatava uma parte e ia liberando, ia resgatando outra parte, ia liberando, ia resgatando outra parte. Aí, como na equipe nós não tínhamos um paleobotânico, nós acabamos chamando uma paleobotânica para ela poder compor a equipe e também ajudar a gente nesses estudos, né? Então, dentro disso, a gente encontrou troncos, sementes, folhas, uma quantidade imensa de material paleontológico, todos eles datados do Pleistoceno, né? Fizemos depois a datação e deu uma idade aí de aproximadamente 30 mil anos, né? Então, foi algo muito legal para a gente, que foi fazer essa coleta desse material. E se não tivesse sido feito o processo de monitoramento, a gente provavelmente teria perdido todo esse sítio paleobotânico. E aí, então, a educação em paleontologia, né? A educação em paleontologia, ela é essencial dentro desse trabalho do monitoramento, porque ela faz um processo de educação com a comunidade, dos trabalhadores, dos operários. Aqui era um grande empreendimento, era um empreendimento em torno de 15, 20 mil funcionários, né? Que funcionava 24 horas. Então, a gente começou a fazer processo de educação em paleontologia com esses funcionários nos diferentes horários. Então, a gente ficava de madrugada, a gente ficava de manhã, então a gente teve que aumentar a equipe, teve que contratar estagiários, para que todo mundo, para que a gente pudesse atingir o maior número de funcionários, né? E aí, assim, uma das coisas interessantes foi que a gente fez placas educativas, né, que a gente implantou em todo o canteiro da obra, onde as pessoas sabiam que ali poderia ter potencial paleontológico, né? A gente fez exposições na região do refeitório, então a gente levava material que tinha sido encontrado lá, para que eles pudessem também entender, a gente distribuiu cartilhas educativas, eles têm, nesses grandes empreendimentos, né, como a questão da segurança do trabalho, eles têm um treinamento diário de segurança, que é o chamado TDS, né? Então, a gente também participava no treinamento deles e tinha uma fala, mesmo que fosse de 5 minutos, para falar sobre a paleontologia, sobre a importância, o que a gente estava fazendo, porque também a gente acabava sendo uma figura bem peculiar dentro do canteiro, né? Então, assim, aqueles 3, 4, 5 profissionais andando ali de um lado para o outro, correndo atrás de caminhão, de retroescavadeira, e muitas vezes eles não entendiam. Então, também era uma forma também da gente explicar o que era o nosso trabalho e o que a gente estava fazendo ali. Então, isso também é uma coisa extremamente interessante e é legal, porque a gente tem um feedback muito rápido com isso. Então, muitos outros lugares, eles acabaram também sendo encontrados dentro do canteiro por conta do monitoramento e por conta desse trabalho de educação em paleontologia. Aqui, então, é o sítio paleontológico, e aí o que acontece? A partir, então, do monitoramento, você identifica uma ocorrência fóssil, você precisa fazer o chamado salvamento paleontológico. E aí, como eu falei, você precisa negociar esse tempo, né? E o empreendedor ele sempre vai te reduzir um tempo mínimo. E aí a gente tem que ter essa forma de conseguir fazer essas negociações administrativas, muitas vezes, isso muitas vezes acaba competindo a nós mesmos, porque somos nós que somos o conhecedor disso, e fazer as justificativas, e muitas vezes chamar o IBAMA junto, acionar o DNPM, e foi tudo isso que a gente fez. A gente sempre, tudo que a gente fazia, todo qualquer passo, a gente ligava para o DNPM em Brasília, a gente ligava para o IBAMA local e fazia todas as informações. Claro que muitas vezes o empreendedor ele não gostava muito disso, mas como ele tinha um contrato com a gente, ele tinha que suportar a gente, né? E foi muito interessante. Isso aqui foi a região onde foi encontrado o sítio paleobotânico, tá? E que a gente conseguiu fazer esse salvamento. Aí vocês devem estar se perguntando, ok, esse material, né, foi encontrado fóssil, foi resgatado, esse material vai para onde? Né? Isso também duas coisas que a gente tem que negociar. A legislação, ela na verdade, não é nem a legislação, é uma convenção, né, que se tem hoje, é que todo esse material que é encontrado nesses grandes empreendimentos, e aí parte do princípio da arqueologia, ele deve ser deixado,
né, que é a questão da repatriação, tudo, né, do material, do patrimônio cultural, ele deve ser deixado no local, né? Então, e ele só não vai ser deixado nesse local se de fato essa comunidade não quer, uma universidade não quer, ninguém queira, né? Então, todo material que é salvo dentro de um local, ele tem que ficar lá. E aí, o que acontece? Quem que vai pagar isso? O empreendedor, tá? Então, o empreendedor, ele é obrigado a pagar esses estudos que vão ser feitos, como também toda essa questão da preservação, conservação desse material fora ali do sítio paleontológico, ok? Isso também são coisas. Por isso que fazer uma consultoria ambiental e andar sempre em contato com a Agência Nacional de Mineração e o IBAMA é essencial para você fazer um bom trabalho, entendeu? Então, muitas vezes a gente fica com medo, não, mas às vezes a empresa, né? Então, também tem muito disso, né? Por isso que às vezes as consultorias também ambientais, elas não são muito bem vistas, né? Porque existem empresas e empresas, e muitas vezes a empresa, ela está trabalhando a favor do empreendedor e não a favor do meio ambiente, né? Então, por isso que muitas vezes o trabalho do consultor ambiental ele acaba muitas vezes sendo mal visto, né? Mas aí é importante, sim, como uma ética profissional do paleontólogo, fazer todo esse detalhamento e passar essas informações para os órgãos que são necessários, né? A gente também envolveu nessa época a Sociedade Brasileira de Paleontologia, ela sabia que estava acontecendo um estudo de paleontologia aqui na usina de Santo Antônio, e foi muito legal, sabe por quê? Porque o nosso trabalho fez com que fosse criado um programa de paleontologia na outra UHE que estava também em construção, porque até então, apesar de lá ter sido encontrado fósseis, né, o que foi apontado pelo empreendedor era que o trabalho dele não ia ofender a matriz geológica, a questão dos fósseis ali, e que era, na verdade, uma falácia, né? E com esse nosso trabalho, então, que nós fizemos de comunicação a todos esses órgãos, houve também a obrigatoriedade da criação de um programa de salvamento paleontológico, de preservação do patrimônio paleontológico lá nessa outra usina, que é muito interessante. Então, e aí o que acontece? Para onde que foi parar esse material? Né? O material da UHE Santo Antônio, ele ficou em Porto Velho, né? Então, assim, esse programa ele começou em 2008, terminou em 2012, e teve todo um período de negociação, de tudo, e esse ano ele foi para a Universidade Federal de Rondônia, né? Então, assim, ele seguiu todo o rito, né, do que se pede, do que se entende sobre o que é essa preservação do patrimônio paleontológico, ou seja, esse material ficou aqui em Rondônia, né? E eu acho que, e como profissional que atuou nesse empreendimento, eu sinto, e que sou daqui da região, eu sinto extremamente orgulho de saber que esse trabalho ele teve um começo, meio e fim. O que, na verdade, não acontece em muitos programas, tá? Isso, muitas vezes, esse material ele é levado para fora, em outros lugares, e ele acaba não voltando, né? E muitas vezes até a revelia do próprio conhecimento da comunidade local, né? Então, isso também é uma coisa que a gente deve saber, e é importante, enquanto profissional, se posicionar mediante isso também. E aí, aqui, então, para finalizar, eu trago para vocês a cartilha que a gente fez de paleontologia, onde tem uma foto muito bacana, que é de uma folha, né, dentro de um conglomerado, tá? E que é uma preservação fantástica, né? Porque a gente sabe que os conglomerados, os seixos, eles muitas vezes são extremamente grosseiros e isso acaba destruindo elementos mais frágeis, como, por exemplo, uma folha. Né? E essa preservação ela é muito interessante. E aí, né, eu deixo aqui para vocês a fotinha dessa cartilha, que é a Paleontologia Reconstruindo a História da Vida no Planeta Terra. Obrigada. Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo.
As pessoas que contribuem têm acesso a um podcast exclusivo e ao nosso grupo VIP no Telegram. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard, que incluem livros, jogos, bonecos colecionáveis, quadrinhos e muito mais. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.